Olá, esse é o episódio de número 2 do programa História em Debate, que é um programa novo aqui do canal. Esse é o segundo episódio, e é um programa que é feito em parceria com o canal Aqui Se Faz Histórias e o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História da UERJ, que é o LPPE, que também tem um canal no YouTube. No programa de hoje, temos a imensa satisfação de receber a Helena, que é uma longa amiga aí, amiga de longa data, na verdade, já conheço há bastante tempo, já esteve aqui conosco no canal. Para quem tiver interesse depois, mais um pouco sobre o trabalho dela, pode dar uma olhada nessa entrevista aqui, ó, de número 8. E lá ela falou um pouquinho sobre o seu trabalho durante o mestrado. Na entrevista de hoje, a gente vai dar ênfase ao trabalho dela e à pesquisa dela. No doutorado, ela já concluiu o trabalho dela, então ela é uma doutora. Então, Helena, muito obrigado por ter aceitado o convite, satisfação imensa em revê-la aqui no canal. A Ingrid, que está nos bastidores também, agradece muito pela sua presença. Então, em primeiro momento, eu queria que gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, sua trajetória acadêmica e também profissional, se assim quiser. Muito obrigado, Helena, por ter aceitado o convite, fica à vontade. Eu que agradeço a você e a Ingrid pelo convite, é um prazer estar aqui de novo, falar um pouco sobre a minha pesquisa, a pesquisa do doutorado, que eu já tinha, naquele episódio anterior, eu tinha falado sobre o mestrado, apesar que esses trabalhos se comunicam de certa forma. Bom, eu sou professora, né, dei aula há muitos anos no ensino fundamental, agora eu estou aposentada numa matrícula, eu tenho 2 matrículas, eu estou aposentada numa matrícula, e depois de muito tempo trabalhando com o ensino que naquela época, né, porque eu já dei aula, já entrei na carreira há algum tempo, naquela época se chamava Estudos Sociais, e depois Integração Social, e depois História, e eu sempre, desde aquela época, me interessei para dar aula de Estudos Sociais, e as séries que eu lecionava tinha como o conteúdo a história do Rio de Janeiro. E, assim, a gente tinha muita dificuldade para poder dar aula sobre a história do Rio de Janeiro, porque a gente não tinha material, não tinha quase por onde pesquisar para ensinar a história do Rio de Janeiro para as crianças. E a gente foi adaptando, né? Eu e o meu grupo que a gente se reunia, a gente foi adaptando e lendo e procurando buscar informações sobre a história do Rio e tal. Então, depois de muito tempo, eu já tinha feito uma graduação antes, aí eu fiz a graduação em História na Unirio, pelo EAD. Isso é uma coisa que me orgulha muito, ser oriunda do EAD, que é o ensino à distância. O meu polo era o Polo Piraí. Então, eu fiz a graduação em História à distância, pela Unirio. Depois, o mestrado foi pela Unirio também, o doutorado pela Unirio. Então, eu tenho minha história, a primeira graduação pela Unirio, a segunda graduação pela Unirio, mestrado pela Unirio e doutorado pela Unirio. Isso também é uma coisa que me traz muito orgulho. Eu tenho uma ligação com a universidade, com a Unirio, muito grande, porque foi lá que eu construí toda a minha carreira profissional e acadêmica. Quando eu fui fazer o TCC, eu escolhi justamente estudar o Rio de Janeiro e estudar uma instituição em particular, que foi a Alfândega. Então, desde o TCC, eu pensei no Rio de Janeiro, pensei numa instituição em particular, que era a Alfândega. Eu queria estudar essa questão também de tributos, de como é que isso acontecia, né, nesse período no Rio de Janeiro, estudar a questão dos portos também, que era uma questão que sempre me interessou, e também produzir, de certa forma, né, um material para que as pessoas pudessem, mais tarde, utilizar sobre o Rio de Janeiro, já que eu era professora no Rio de Janeiro, eu sou carioca, então o objetivo foi esse. Então, eu estudei, o meu TCC foi sobre Alfândega,
no Rio de Janeiro, o mestrado também alfândega, no Rio de Janeiro, mas aí já peguei no período filipino, e no doutorado me interessou ver essa temporalidade da colonização. Então, como eu peguei no início, no período filipino, eu quis pegar o final, o período pombalino até a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Muito bom, Helena, é verdade. Eu acompanhei um pouco dessa trajetória, né? Não só eu, tiveram outras pessoas, obviamente, bastante influentes, que atravessaram durante todo o seu processo de estudo. Depois você vai explicar para o grande público o que é período pombalino e período filipino, que eu acho que é importante. Mas olha só, antes disso, Helena, na nossa entrevista anterior, que foi a entrevista de número 1, recomendo, para quem ainda está nos assistindo e não assistiu a entrevista de número 1, recomendo que vocês vão lá e assistam, que foi com a professora Débora. E ela falou um pouco sobre a ditadura e falou também como se deu a organização dos DOI-CODES, que é um tema bastante também interessante, relevante, né? Enfim. E ela enfatizou no vídeo dela que, para além da questão da repressão e da censura, que foram realmente dois legados, assim, execráveis, né? A gente precisa também enfatizar outros legados ruins deixados pelo regime militar. E um deles que ela enfatizou bastante foi justamente o sistema tributário, que boa parte do sistema tributário adotado após a Constituição de 88, ou seja, já no final, depois do regime ditatorial, já no regime democrático, que é o momento atual, vigorou e existiu e foi criado durante a ditadura, pelo menos o modelo em si. Então, aí eu queria fazer, na verdade, até uma provocação, Helena. Porque se a gente, para entender mesmo o regime, esse regime fiscal tributário, para a gente entender muito bem como isso foi desenvolvido no Brasil, precisaria, inclusive, a gente ir mais a fundo, né, voltar mais no passado. Inclusive, as raízes e a origem do Brasil, que está, obviamente, se conecta aí com a história do período colonial, no momento que o Brasil foi colônia de Portugal. Então, eu já queria emendar um pouco, fazer essa provocação. De certo modo, você estudou assim, né? Esse sistema tributário, né? Abro aspas aqui, esse modelo de regime de fiscal, de cobrança de tributo, de imposto. Então, eu queria que você me respondesse isso. Havia, de fato, foi criado e organizado por Portugal e pelos colonos aqui, né, um sistema de arrecadação? Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas, obviamente, vamos ficar em relação ao século XVIII, final do século XVIII, início do XIX, que foi o seu tema aqui no Rio de Janeiro, né, que é o tema que você estudou no doutorado. E aí eu já aproveito e faço uma segunda pergunta. Como é que era cobrado esse imposto aqui na colônia? Primeiro, o meu objeto de pesquisa foi a alfândega e um tributo específico cobrado pela alfândega, que era a dízima da alfândega. Ok? Mas existia na colônia outros tributos também, né? Então, desde o início, você tem o subsídio do vinho, o subsídio do azeite, o subsídio da aguardente, os donativos. Esses subsídios normalmente cobrados pela Câmara, né, pelas câmaras, e no Rio de Janeiro, o meu objeto de estudo é a alfândega do Rio de Janeiro, mas então, eu estou falando do Rio de Janeiro, especificamente. Então, você já existiam esses tributos, e esses tributos eram basicamente para a manutenção da própria engrenagem do sistema colonial, tá? Do sistema de colonização e da própria colônia, né? A dízima da alfândega, ela era um tributo, né, que contribuía basicamente para a defesa do território e pagamento, com isso, o pagamento dos soldos, construção de fortalezas, manutenção dessas fortalezas. Então, esse tributo é um tributo muito antigo, já cobrado em Portugal, ele não é uma novidade aqui na colônia, entendeu? Ele foi cobrado no início, existe até uma polêmica em relação a isso, era cobrado, existia alfândega, não existia alfândega e tal. Eu entrei um pouco por essa seara, no início do século XVII. Esse tributo ele era muito restrito, não se cobrava de todas as mercadorias que entravam aqui. Por exemplo, em Portugal você tinha uma isenção tributária
então era só das outras embarcações que vinham de outros estados. Aí você tem também a questão do exclusivo metropolitano, né, que impede, de certa forma, essas mercadorias entrarem livremente. Você tem no século XVI essas mercadorias entrando, e no século XVII você tem maior rigor em relação a isso. Então, no século XVIII, o que acontece? No século XVIII, logo no início do século XVIII, alguns tributos que eram cobrados pela Câmara passam a ser cobrados pela Fazenda Real. Tá? Então, você tem esses tributos, o subsídio pequeno do vinho, o subsídio grande do vinho, os donativos, direito de entrada dos escravos da Costa da Mina, subsídio da aguardente, que antes eram pagos, esses subsídios da aguardente, azeite, vinhos, que eram cobrados pela Câmara, passam a ser cobrados pela Fazenda Real. E aí você vê, já no século XVIII, no período que eu estudo, a alfândega sendo a responsável por esse recolhimento desses tributos. Tá? Então, na realidade, no governo de Dom João V, o que se pretendia era um maior controle sobre essa questão já tributária, quando passa a ser cobrado pela Fazenda Real e não mais pela Câmara. E você já tem na segunda metade, que é quando eu estudo, é meu objeto no doutorado, essa questão consolidada. A alfândega cobrando não apenas a dízima, mas também esses outros subsídios que eram cobrados pela Câmara, e também uma novidade, né, que veio aí no final do século XVII e no início do século XVIII, que é uma mudança na incidência do tributo, né, da dízima, da alfândega, que deixa de ser muito específico e passa a ser cobrado sobre todas as mercadorias que entravam no Porto do Rio de Janeiro. Então, isso também foi muito importante, porque mudou, de certa forma, toda a questão, inclusive da própria alfândega, né, que passou a ter que contar com um número maior de funcionários, que no século XVII você tem essa alfândega controlada e administrada basicamente por funcionários da Fazenda Real. O juiz da alfândega era o provedor. Com esse aumento de trabalho, né, que teve, a alfândega teve que aumentar o número de funcionários, porque a função de juiz da alfândega ela foi desmembrada da função do provedor da Fazenda Real. E aí houve também um incremento da própria alfândega, e aí você sabe que no século XVIII, no Rio de Janeiro, por várias questões também, houve, né, um destaque para esse centro-sul da colônia, com destaque para o Rio de Janeiro. O Porto do Rio de Janeiro era o porto por onde chegavam as mercadorias que estavam vindo para as Minas, né, e era também o porto de saída do ouro para a Europa, e isso fez com que a movimentação financeira ali, naquele porto, aumentasse drasticamente, aumentou muito, e com isso tendo que aumentar toda aquela estrutura da alfândega. Com isso, não quero dizer que a alfândega era uma alfândega imensa, não, ela continuou sendo uma alfândega colonial, com aqueles todos os problemas dela, e problemas que se repetiam de tamanhos de armazéns, dificuldade de armazenamento, enfim. Muito interessante, Helena. Não, acho que você respondeu bem a pergunta que eu tinha feito no início, conseguiu falar um pouco como era organizado esse sistema tributário, qual era a instituição colonial, digamos assim, o órgão colonial que foi criado e que era responsável para tanto. Bom, do ponto de vista prático mesmo, aqui para quem nos ouve, como era feita essa coleta desse tributo, da dízima, né? Que você falou que existiam outros tributos, mas você analisou especificamente a dízima. Eu queria saber como era feita essa coleta, né? Como é que era pago aí para a coroa, como é que isso era realizado? A dízima da alfândega era um tributo de 10% sobre as mercadorias que entravam no porto. Tá? Então, assim que os navios entravam pela Baía de Guanabara, só para poder localizar melhor, você tem a entrada da Baía de Guanabara com os dois fortes, né? São João e Fortaleza Santa Cruz, do outro lado, Forte da Laje no meio, Ilha das Cobras. Então, os navios
chegavam, entravam por essa entrada da Bahia, né? E aí eles ficavam esperando até a autorização de chegar um oficial da alfândega, entrava no navio junto com os guardas para poder ter um controle dessa embarcação, para ver se pegar os livros eles chamam carta de guia, né? Que carta de guia, na realidade, é um documento que tem uma descrição de onde esse navio está vindo, quais são as mercadorias que ele está trazendo, a quem pertencem essas mercadorias e quem vai receber essas mercadorias. Então, essa carta de guia era entregue a esse oficial da alfândega e os guardas também que ficavam ali, porque depois que eles entravam, não podia descarregar nenhuma mercadoria até a autorização. Nessa época, você não pode ver, assim, não é como hoje em dia, que você tem lá o porto, tudo bonitinho, né? Então, você não tinha uma estrutura portuária como você tem hoje, né? Então, muitos navios ficavam parados e depois várias embarcações menores, né, iam até esse navio para poder retirar essas mercadorias e levar até a ponte da alfândega, vamos dizer assim, que ficava ali, mais ou menos hoje, ali na Praça 15, quem conhece o Rio de Janeiro, perto do Paço Imperial, entre o Paço Imperial e ali a Igreja de São Bento. Era mais ou menos ali que estava localizada a alfândega. Chegando a mercadoria ali, ela passava de novo por uma verificação, né, das mesas, que você tinha as mesas de abertura, a mesa da pesagem, até chegar à mesa onde ficava o escrivão, o tesoureiro, o juiz da alfândega. Bom, esse tributo, ele era 10% sobre o valor da mercadoria que esse valor estava registrado numa pauta. Tá? Já nesse final do século XVIII, você tinha uma pauta. Essa pauta nem sempre foi assim, que no século XVII, por exemplo, a gente não tem nenhuma indicação de que houvesse uma pauta, e sim que aquela mercadoria ela verificava-se, né, junto com alguns comerciantes notórios da cidade, o valor delas. Antes, no século XVII, ainda elas podiam ser cobradas em mercadoria ou em dinheiro. No início do século XVIII, mais ou menos na década de 20 do século XVIII, quando essa cobrança da dízima passa... Aí tem uma questão importante também, porque a cobrança da dízima ela era feita... Você tem indícios no século XVII que ela era feita pela Fazenda Real. No século XVIII, no início do século XVIII, até a década de 1720, mais ou menos, ela é feita ainda pela Fazenda Real e passa a ser depois pelos contratadores particulares, que eram homens de negócios, reinós, que faziam essa arrematação desse contrato em Portugal, e eles cobravam, que faziam toda essa cobrança do imposto aqui. Isso não significa dizer que ficava tudo nas mãos deles, tá? Eles ficavam mais fiscalizando e vendo, eles podiam colocar homens também da confiança deles em algumas mesas, não em todas, mas todo o recolhimento era feito pela Fazenda Real, que depois dividia o montante, né, daquilo que tirava o valor do contrato e repassava o restante para o próprio contratador. O período filipino é aquele período que você tem da União Ibérica, 1580 a 1640, as coroas, né, Portugal e Espanha, estiveram unidas no que ficou conhecido como União Ibérica, enfim. E isso também, né, repercutiu, de certa forma, não tanto, né, não foi assim, uma mudança generalizada, mas você consegue perceber, pelo menos eu consegui no que diz respeito à alfândega, algumas preocupações, vamos dizer assim, tá, da coroa com essa questão tributária e tudo.
Depois, no doutorado, me interessou estudar esse outro final, o período pombalino é o período de Dom José, né, quando o que viria a ser Marquês de Pombal depois, Dom Sebastião José, passou a ser o secretário de Estado, e que também, nesse período, né, que a gente pode dizer que teve o pombalismo, que era também uma forma, uma tentativa, né, de melhorar as contas da coroa, que estavam muito ruins, e uma tentativa de fazer algumas mudanças para poder ajustar e melhorar esse desempenho dessas contas da coroa. Isso, de certa forma, também repercutiu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na América Portuguesa. E nessa parte, o que eu queria, o meu objetivo era ver as permanências e mudanças. Tá? O que essas mudanças que estavam sendo propostas, né, nesse período interferiram na alfândega? Né? E o que teve de novo e o que esse novo pode ter interferido na alfândega? Então, esse foi o meu principal objetivo. Procurei dividir a tese também em quatro capítulos. Né? O primeiro capítulo foi um capítulo que eu queria mostrar como é que era o Rio de Janeiro nesse momento, né? Como é que era a sociedade, como é que as coisas estavam acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento, e de que forma a alfândega estava inserida nessas mudanças ou nessas permanências. O segundo capítulo foi basicamente sobre a estrutura da alfândega, o que esse novo governo, né, de Dom José e depois Dona Maria e a regência de Dom João trouxe de mudanças para a estrutura alfandegária. No terceiro capítulo, eu tratei das dinâmicas, né, que também me interessava muito saber, não apenas a estrutura de uma instituição em si, mas também como é que essas pessoas, quem eram as pessoas que estavam dentro da alfândega? Quem eram elas? Com quem elas se relacionavam? Se eu podia fazer um paralelo entre essas pessoas, quer dizer, não as pessoas em si, né, mas esse grupo, né, social. Se eu podia fazer um paralelo com o período que eu tinha estudado no mestrado, né, e o quarto capítulo, que foi um capítulo sobre a participação estrangeira no comércio do Rio de Janeiro, né, e como é que a alfândega estava lidando com isso. Aí tratei também da questão do contrabando, dos descaminhos, como é que as pessoas também, que teve uma parte desse capítulo que eu falei também sobre a Inconfidência Carioca, né, que eram essas mudanças que estavam vindo através do porto, né, da Revolução Francesa, essas mudanças todas que estavam acontecendo na Europa, como é que essas pessoas que estavam aqui também recebiam essas informações. Então, tem também um pedacinho lá do capítulo 4 com isso, porque também eu tinha esse interesse, né, de saber como é que essas pessoas estavam ali circulando, quem eram elas, né? Porque no século, no mestrado eu já tinha identificado, né? Era um grupo que também é uma coisa que me interessa, né, de saber quem era essa elite. A minha intenção era saber quem era, porque eram homens que estavam ligados à elite colonial. São esses, na sua grande maioria, que estavam circulando ali na alfândega, né? Então, como é que essa elite colonial, como é que esses homens estavam se relacionando ali, o que eles faziam, como é que era essa dinâmica, quem eram, qual era o objetivo deles ali naquela instituição, né? Eu gostei muito de fazer esse capítulo 3, de escrever esse capítulo 3, porque eu identificava ainda algum comportamento dessa elite que a gente tem hoje, nessa elite que está lá atrás. Então, é fácil você identificar alguns comportamentos que perduraram, né? Eles vieram até hoje, nessa elite que está lá na colônia. Então, eu acho que isso é importante para a gente poder entender também, né? Quando a gente está falando do Brasil hoje, pensar também nesse período colonial.
né, porque a gente tem muito dele ainda dentro de nós, né, da sociedade do Brasil. Acho que ele traz muito, ele carrega muito desse período, dessas questões, né, dessa mentalidade, vamos dizer assim, desse período colonial dentro de si. Muito bom, Helena. Na verdade, você acabou respondendo duas perguntas que eu também tinha preparado, que era justamente falar um pouquinho sobre as suas fontes e também te perguntar sobre a relevância, né? Se estudar a alfândega, né? E esses homens coloniais que estavam ali agindo, né? Que pertenciam, faziam parte da elite. Você até fala, né? Identifica algumas características de comportamento do passado de hoje. E aí é por isso que tem a ver com a provocação que eu fiz. Se a gente for ver até a maneira do desenvolvimento desse sistema tributário, entre aspas, que está se conformando, está se moldando, se duvidar, a gente encontra até as raízes nos dias de hoje, da maneira como ela é montada, foi montada e estruturada, e eu percebi um pouco disso, inclusive, quando eu li seu próprio trabalho. É claro que eu sou leigo no assunto, é mais um olhar de curioso, e o curioso permite, né? Ele tem a permissão de fazer essas pontes. E, obviamente, a gente que está se debruçando ali com maior rigor metodológico, que é o trabalho do historiador, a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer essas conexões. Mas eu, como leigo, na mesma hora, vou lá e faço essas associações. Então, é muito importante. Então, assim, Helena, a gente já está se encaminhando para o momento final da entrevista. Eu queria saber se você quer divulgar alguma publicação recente, algum livro algum projeto que você está envolvido, algum livro que você publicou junto com outros autores, quer ressaltar algum trabalho específico, fica à vontade, tá? Bom, já estou organizando junto com o Walter Lenine Fernandes, que ele foi meu orientador. Que estará aqui, vai participar aqui de uma entrevista com a gente. Eu estou organizando, junto com o Walter Lenine Fernandes, um livro sobre essa questão do comércio, da tributação na colônia. Esse livro vai ficar bem bacana, tem bastante pessoas e textos interessantes, bastante pesquisadores que tratam do assunto também ali. A gente conseguiu reunir um grupo bom, muito bom. Vai sair pela Alameda esse livro. Eu acredito que ele saia mais no final do ano, porque a gente está ainda naquela fase de organização com a editora e tudo. A editora vai ser a Alameda, a gente já fechou isso. Então, eu acho que esse livro vai ser bem legal e espero que vocês leiam e gostem, porque a gente pensou nele com muito carinho e está fazendo com muito cuidado. E eu queria também falar, né, eu participo de 2 grupos de pesquisa, né, o grupo do Antigo Sistema Colonial, da Universidade de São Paulo, e o grupo de pesquisa Portos, né, porque uma das minhas grandes curiosidades, desde o início da graduação, foi essa questão do comércio, né, exterior, do comércio internacional, dessa tributação, desses navios que estavam circulando, e aí esse grupo de pesquisa Portos, que também tem como o líder dele o professor Walter Lenine Fernandes e o professor Tiago Dias, da Universidade de Pernambuco, que são os 2 que estão à frente desse grupo de pesquisa. Então, acho que o livro vai ficar bem legal e espero que todos vocês leiam. Eu espero que... eu posso falar agora só assim, eu acho que a grande questão, né, que a gente, como historiador, tem, né, é tentar sair do meio acadêmico e atingir também o máximo que a gente pode das pessoas, das outras pessoas, para as pessoas poderem entenderem, de repente, algumas questões, que eu acho isso importante. Né? Então, às vezes, quando a gente conversa, né, com um amigo, no trabalho, sobre alguma questão, isso é importante também, né? A gente se colocar como historiador e se colocar como uma pessoa que também pode levar um conhecimento maior. Eu sou uma historiadora do período colonial, mas eu acho que, para a gente entender o Brasil hoje,
né? É importante que a gente entenda esse Brasil desde lá do nascimento dele, vamos dizer assim, até... E essas relações, né, também, não só as relações com os europeus, mas também aqui dentro, porque você tinha a questão dos escravos, os escravizados, né, foram importantes também na alfândega, eram eles que faziam esse transporte das mercadorias, a princípio no século, dos navios até a ponte da alfândega, eram eles que ficavam trazendo, pegavam essas mercadorias do navio, colocavam nas embarcações menores para chegar até o porto. Antes eram feitos também por indígenas, até o início do século XVII, era feito por indígenas. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa integração também, né? Falar também dessas pessoas que também estavam aqui e a gente tentar, né, de certa forma, dar voz, fazer com que eles também apareçam e tenham voz, né, através da gente. Né? E que esses homens de negócio também, né, que eu acho que é importante isso, né? Quando você está escrevendo e tudo, esse respeito que a gente tem que ter com essas pessoas também do passado, que a gente está ressuscitando eles, de certa forma, né? Quando a gente pega um documento, transcreve um documento, né, e utiliza esse documento no nosso trabalho, a gente, de certa forma, está ressuscitando esse documento também, né? Mas é isso aí, muito obrigada mais uma vez pelo convite, para você e para a Ingrid, e espero que a gente se veja em outras ocasiões, de repente, na época do lançamento do livro. Inclusive, o Aqui se faz histórias e o canal do LPPS estão de portas abertas, né, para vir aqui convidar os editores, né, os organizadores, para falar e propagandear o livro, que é extremamente importante. Bom, Helena, quero agradecer, a Ingrid também, nós agradecemos aqui pelo seu tempo, pela sua entrevista, por ter falado tão bem sobre esse período colonial, sobre a alfândega, que realmente serve para descortinar um pouco, né, a origem e a história do Brasil, né? Bom, se vocês gostaram dessa entrevista e de tantas outras que tem nesse canal, peço para que vocês curtam, compartilhem, lembrando que os vídeos, diferentemente do Conversas Libertárias, o vídeo do História e Debate irá ao ar todos os domingos, por volta do meio-dia, e ele vai sair tanto aqui no canal do Aqui se faz História, quanto também do LPPS. A gente fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado, Helena. Até a próxima.